Boa tarde, pessoal do segundo ano. Professora Simone, de Biologia, passando por aqui com mais uma correção do PET de vocês, né? Referente à semana 2, de 25/5 a 30/5 de 2020. Trouxe essa primeira imagem aí, né, do Pocoyo, perguntando vai para onde, né? Porque vocês viram aí que essa semana 2 traz para a gente as informações e as novidades sobre os vírus, né? E a gente está em meio a uma pandemia, que é quando você tem a disseminação da doença em vários países, quase na sua totalidade pelo mundo, né? Então, a gente está aí nesse isolamento social, tentando passar por essa fase, mas com força, com vontade, a gente vai conseguir superar, né? Então, vamos ficar em casa, estudar em casa. A primeira atividade traz para a gente, né? A respeito dos vírus, letra A, quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Então, eu coloquei aqui para vocês. Os vírus não são considerados seres vivos, pois não se encaixam na principal característica da teoria celular. Seres vivos apresentam estrutura celular. Essa teoria foi criada, né, com 3 pilares principais, que para ser considerado um ser vivo, o organismo tem que ter uma estrutura celular, ou seja, membrana, citoplasma e material genético, tem que ter uma morfologia e tem que ter a fisiologia, né? Então, tem que ter um formato específico de um ser vivo e tem que ter o metabolismo, que é a parte fisiológica. E os vírus não apresentam essa estrutura celular, então por isso que até hoje eles não são considerados seres vivos. Mas ele te pede para você argumentar a favor de que os seres vivos sejam, que os vírus sejam considerados seres vivos. Então a gente pode colocar, apesar disso, os vírus apresentam várias semelhanças com os seres vivos. Presença de material genético, né? Porque ele pode ter ou DNA ou RNA, capacidade de mutação, então o material genético deles muda, né, de tempos em tempos, provocando aí modificações nos vírus e a possibilidade de que eles consigam infectar de novas formas ou novas células hospedeiras, gerando um processo de evolução, né, a mutação gera essa evolução nos vírus, e a capacidade de reprodução. Apesar de a reprodução dele estar diretamente ligada ao fato dele estar dentro de uma célula hospedeira, quando ele está dentro de uma, ele consegue se reproduzir, construir novos vírus e liberar esses vírus no ambiente. A letra B traz para a gente, o biólogo norte-americano Peter Haven diz que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouquinho de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Então, quando o Haven fala de más notícias, né, na frase dele, ele está se referindo ao material genético dos vírus, que é DNA ou RNA, que uma vez dentro da célula hospedeira vai utilizar todo o aparato celular para realizar seu metabolismo e fabricar novos vírus. Então, a má notícia é a infecção viral, né, que o vírus traz quando o seu material genético consegue entrar para dentro da célula hospedeira. E no trecho que ele fala, embrulhadas em um pouco de proteína, está se referindo ao capsídeo, que é o envoltório viral, né, formado por proteínas. Então, o capsídeo, que é aquela capinha que está em volta do vírus, que guarda o material genético dele lá dentro, ele é completamente formado por proteínas. A número 2. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Então, está falando sobre os primeiros seres vivos e a forma como eles se alimentavam, né? Como eles se nutriam. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Então, os primeiros seres vivos da Terra apresentavam uma estrutura celular básica, eram procarióticos, e os vírus não possuem tal estrutura. São formados apenas por um capsídeo que abriga seu material genético. Então, desde essa parte aí, né, de ter uma célula e o vírus não ter uma célula, já é uma coisa que diferencia os seres vivos deles. E do ponto de vista metabólico, os primeiros seres alimentavam-se de componentes presentes nas rochas do ambiente em formação. Eram quimiolito-autotróficos. A gente até estudou isso ano passado, né? A relembrar aí coisas do primeiro ano.
enquanto que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e seu metabolismo depende da sua entrada em uma célula hospedeira, né? Então, está mostrando aí duas diferenças básicas dos vírus e dos seres vivos. A número 3 traz para a gente, na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos celulares, tanto procarióticos como eucarióticos. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então, assim, como os vírus não possuem metabolismo próprio e são dependentes de estar dentro de uma célula, né? Então, precisou surgir uma célula antes para que o vírus surgisse depois. Então, os vírus não possuem metabolismo próprio, então não seriam capazes de produzir as moléculas necessárias à sua perpetuação, bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, dos aminoácidos das proteínas, por exemplo. E por serem parasitas intracelulares obrigatórios, dependeram do surgimento dos organismos, tanto procarióticos como eucarióticos, para realizar seu parasitismo. A número 4. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Existe um tipo de vírus, né? A gente tem que lembrar que vírus é bem menor que bactéria, então existem vírus sim que conseguem entrar para dentro da bactéria e infectar uma bactéria, né? A gente tinha aí na letra A, intracelular obrigatório. Intracelular obrigatório é uma característica dos vírus, né? Esse parasitismo celular que o vírus precisa fazer. Letra B, bactericida. Bactericida é uma substância que, em tese, consegue matar uma bactéria. Não é o caso aqui. Letra C, bacteriose. É uma doença causada por uma bactéria. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Então, o vírus que infecta, que ataca bactérias, é a letra D, são os vírus bacteriófagos. Ok? Número 5. Os vírus têm como constituição básica, então, a gente tem que pensar os vírus em geral, né? Então, tem que pensar, ele tem um capsídeo que é de proteína e ele pode ter ou DNA ou RNA abrigado no interior desse capsídeo. Então, a gente tem que ter uma alternativa que tenha as proteínas mais os dois ácidos nucleicos, porque ele pode ter tanto o DNA ou o RNA. Então, na letra A, traz só DNA e proteínas? Não, porque nem todo vírus tem DNA. Aminoácido e água? Também não. Ácidos nucleicos e proteínas? Sim, a certa era a letra C, né? Os ácidos nucleicos, que está se referindo aí a DNA ou RNA, e as proteínas, que são as formadoras do capsídeo do vírus. Na letra D tinha só DNA e RNA, faltaram as proteínas, e na letra E, RNA e proteínas, não, porque nem todo vírus tem só RNA. Lembrar aqui que os vírus que possuem RNA são chamados de retrovírus. Eles têm uma capacidade diferente de todas as outras estruturas da natureza, que é, através de uma molécula extremamente simples, que é o RNA, fabricar um DNA e depois disso, né, com esse DNA fabricado, é que ele vai fabricar outros RNAs, mensageiros, transportadores, e fazer os seus novos vírus dentro de uma célula hospedeira. Então, a gente chega ao fim dessa correção. Espero que vocês estejam estudando bastante, né? Se cuidando em casa e vamos torcer para que logo, logo tudo isso passe e a gente possa se encontrar novamente na escola, tá? Façam as correções, complementem as respostas do caderno de vocês e que a terceira semana venha aí para a gente com muito sucesso, tá? Fiquem em casa e fiquem bem.